Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um podcast do ID Falar de Cristo. Eu sou Everton Campos e você que entrou até aqui na nossa live, que iniciou ela, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós temos live ao vivo. Hoje a gente está um pouquinho atrasado, que é normal, tá? Até o Faustão se atrasa, então a gente também pode se atrasar um pouquinho às vezes. Tá bom, gente? Então já aproveita e se inscreve no nosso canal. Toda segunda-feira tem vídeo novo. Temos o nosso Instagram também, @idpodcast. Quero deixar aqui também um abraço muito especial a todos os nossos patrocinadores, o RG Celular do Rafael Vieira, batera cadeirante. Aproveita e segue esse cara também lá. Quebrou, ele conserta aqui na nossa cidade de Guaíba. Ele tem teleentrega e telebusca. Então você às vezes está tarefado no seu trabalho e precisa que alguém vá levar o seu celular que está quebrado. Ele tem um pessoal que busca o telefone e depois vai te entregar o telefone, ok? Tem a Agropecuária Fraga também, do Micael Rangel. Gente, procurem no Instagram também, Agropecuária Fraga, Micael Rangel. Eu tenho certeza que você vai receber o melhor atendimento. Eles também têm teleentrega de produtos e materiais para o seu pet. E tudo aquilo que você precisa para ele. Se ele não tiver, ele vai encomendar, beleza? Temos a Ju, que é a nossa patrocinadora aí hoje também. A Ju, ela é manicure e vende joias e semijoias. Também procurem ela no Instagram aí, vai estar marcado, tá bom? Temos a do Ferro ao Fogo aí, do meu irmão, do meu amigo. E eu quero que você também pesquise ele no Instagram lá. Ele trabalha fazendo parrilla. Depois ele vai me xingar, eu não sei se eu pronunciei certo. Mas é parrilla, se eu não me engano aí. Tá certo, né? É. Então, cara, vai lá. Eu tenho certeza aí, o Jardel, ele vai te atender com o melhor que ele tem. Beleza? Temos aqui mais um patrocinador que é o Producena. Ah, lembrei, que edita todos os nossos canais. Eu amo ao vivo exatamente por causa disso, né, gente? O Producena aqui hoje edita todos os nossos vídeos dos nossos canais do YouTube, aí, inclusive os cortes do nosso Instagram. Então segue esse cara lá, sempre tem conteúdo novo no canal dele, canal Producena, beleza? Então bora para a entrevista de hoje. O nosso tema hoje é ser satisfeitos, né? Ser satisfeitos em Deus. E eu tô aqui com o Vitor, que nem diz o meu amigo Gui. Te apresenta para nós aí, Vitinho. Isso aí, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, né? Tenho 24 anos, sou residente até esse momento, nem sei que dia é hoje, mas até dia 20, né? Sou residente de Guaíba. Não sei se daqui um mês você, não sei, enfim, a gente vai indo aí por onde o Senhor nos manda aí, né? E é isso. Um cara qualquer, comum, como qualquer outro homem aí, simplesmente apaixonado por Deus e sendo guiado por tudo que Ele nos manda. É isso. Então bora, né? A gente tem um texto bíblico aí para esse tema que foi escolhido pelo nosso irmão. E esse texto ele está em Salmo 27. Amém? Aqui, o subtítulo da minha Bíblia, a linguagem de hoje, diz segurança em Deus. E a gente vai começar a ler ali no 4, eu vou ler para vocês do 4 até o 7. Você está na nossa casa aí que está assistindo agora ao vivo ou vai assistir depois. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí com nós e fizesse parte da nossa leitura. Que diz o seguinte: a Deus o Senhor pediu uma coisa e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto da sua rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria oferecerei sacrifício no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tenha compaixão de mim, responde-me. Até aqui por enquanto nós vamos ler. Então vamos fluir um pouquinho aí nesse tema, né? Ser, né? Bora lá, né? Como é que é? Completos, né? Para dizer essa palavra aí, satisfeitos, né? Ser completos em Deus. E o que tu entende sobre isso, Vitor? Cara, então, né? Pra gente entender o que é a satisfação em Deus, primeiro a gente precisa entender o que é a satisfação em si, né? Satisfação nada mais é do que a gente ser contente com o que a gente tem, ou contente com o que a gente não tem.
Porém, para isso, né, quando, na verdade, o podcast em si, o podcast hoje, ele começou já desde a semana passada, quando tu me questionou a respeito de um versículo. Porque daí eu comecei assim, cara, o Everton tá precisando, a gente precisa de um versículo, de um versículo, de um versículo. Por quê? Porque quando a gente pega as escrituras, quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente vai ver que, de fato, existe um desejo de Deus para com a sua criação. E o desejo de Deus é que a criação seja completamente satisfeita em Deus. Que ela não necessite de outras coisas a não ser Deus. Que ela não deseje, que ela não almeje outras coisas a não ser Deus. Então, quando tu me questionou, eu, cara, Salmo 27, Salmo de Davi. Porque quando a gente pega aqui, ali a partir do versículo 4, a única coisa que peço ao Senhor, meu maior desejo. Cara, tu imagina, Davi ele era rei da nação de Israel. Ele era um cara que ele tinha tudo que ele queria ter. Ele podia ter tudo, ouro, prata, mulheres, riquezas, bens. Ele vencia as batalhas. Só que Davi ele fala, o meu único desejo, o meu maior desejo é que eu possa habitar na casa do meu Deus, do meu Senhor, todos os dias da minha vida. Então a gente para imaginar assim, cara, imagina o nível de satisfação que o rei Davi encontrou na figura de Deus. E a gente vê esse padrão discorrendo através de todas as escrituras, através de todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, esse padrão de Deus encontrar alguém, uma pessoa que seja, a gente vê isso através de Noé, a gente vê isso através de Abraão, de Isaac, de Jacó, uma pessoa na nação inteira que pelo menos seja assim, não, Deus. E como eu te falei, né, a gente não vai parar simplesmente somente nesse versículo, nesse capítulo de Salmos. A gente vê muitos em outros capítulos, muitos em outros livros, né, o desejo de Deus sendo discorrido para as pessoas, que a criação seja plenamente satisfeita em Deus e somente em Deus. Então, o que é a satisfação em Deus? É a criação ser completa em Deus. A criação não almejar outra coisa a não ser a figura de Deus. Em qualquer necessidade, em qualquer dificuldade, em qualquer situação que a gente se encontrar, a gente entender, cara, tá faltando, mas eu não preciso, eu preciso Deus. Deus é o que eu preciso. E nele, eu tendo a minha satisfação em quem ele é, eu não preciso de nada mais. Daí a gente entende aquilo que a gente costuma cantar nos nossos cultos, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E aí, de fato, a gente começa a viver isso. Nada mais me satisfaz, uma vez que eu coloquei os meus olhos nele. Como é que a gente chega nesse nível, assim, tipo, de entender o que Davi entendeu quando chegou aí? Sabe assim, porque Davi, ele passou por, a gente chama aqui de poucas e boas, né? Até chegar num nível de entender que ele precisava somente de Deus. Existem canções hoje que falam sobre esse episódio da vida de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Sim. E como é que nos dias de hoje a gente traz isso para nossa atualidade? Tipo assim, como ser satisfeitos em Deus com tantas coisas que o mundo tem nos oferecido para nos satisfazer? Essa é uma questão bem interessante, né, Everton? Porque a gente, como tu bem disse, Davi foi um homem que ele era o homem segundo o coração de Deus e ele passou por poucas e boas de fato. Porém, sem ele passar por essas poucas e boas, por diversas situações adversas, ele jamais teria atingido o nível de satisfação em Deus que ele atingiu. Então, quando a gente traz esse padrão para a nossa vida hoje em dia, também a gente acredita, não, para eu ser satisfeito em Deus, eu não posso passar a dificuldade, eu não posso passar a adversidade. Mas, se a gente pegar a Bíblia para ver, existe de fato esse momento, né, que a gente passa de dificuldades para daí a gente entender, cara, eu não preciso disso, eu preciso de Deus. Hoje, como tu bem disse também, existem diversas atrações, né? Diversos atrativos que o mundo afora oferece para quem está dentro da igreja e de fato existe essa dificuldade da igreja hoje. Igreja, quando eu falo, eu digo comunidade, né? De entender, cara, é Deus. Como que a gente atinge esse nível de satisfação? Se relacionando com Ele. Davi só atingiu um nível de satisfação e de contentamento na figura de Deus se relacionando com Deus, conversando com Deus, sabendo, cara, eu sou um pastor de ovelha, mas eu tenho Deus. Eu sou rei de Israel, eu tenho Deus. Eu cometi o adultério, eu mandei assassinar. Deus,
a primeira coisa que Davi se preocupou foi: Deus, por favor, Senhor, por favor, que eu possa habitar todos os dias, é o meu único desejo, Deus. A gente vê outro salmo de Davi quando ele diz: não retira de mim o teu espírito. Esse era o anseio de Davi, sabe? Porque é a satisfação de Davi. Se retirasse o espírito de Deus da pessoa de Davi, ele não teria mais uma satisfação. A gente pode pegar que Davi ele passou por uma dificuldade, né? A gente vai falar ali, tu falou a respeito do adultério, que foi o pecado que Davi de fato cometeu, mas ele precisou de alguém para orientá-lo, né? Ele não conseguiu entrar nessa satisfação sozinho, pleno, né? Precisou de um homem chamado Natan para abrir os seus olhos como amigo, né? E trazer uma revelação de Deus para então ele entender que é o seguinte, cara, tu tá indo pelo caminho errado, tu tá te perdendo. Sabe, como é que a gente faz hoje para entender quando as pessoas estão querendo nos aproximar de Deus de fato? Sabe, porque a gente não consegue sentir a satisfação em Deus sozinho. Deus não nos criou para ser só com Ele, né? Sim. A gente é uma comunidade, a gente é um corpo em Cristo. Então, para a gente entender que esse corpo em si, como é que eu faço para entender quando é de Deus as coisas que vêm até mim para me aproximar do Pai? A partir do momento que a gente se insere no corpo. A gente não consegue ser completamente satisfeito em Deus estando fora do corpo, separado do corpo. Como tu bem disse, a gente não foi criado, nós não fomos criados para andarmos sós. Nós fomos criados para andar em comunidade, em família, um corpo unido, né? Eu levo muito comigo isso, que às vezes a gente fala: a salvação ela é individual. De fato, a salvação ela é individual, mas ela não é uma salvação que fala de uma pessoa. Ela é uma salvação individual a respeito de um corpo. O corpo de Cristo. Então, eu só vou entender e ser completamente satisfeito em Deus a partir do momento que eu entender. Sozinho eu não consigo. Tu citou a questão de Natan. Natan, de fato, ele direcionou Davi a ter essa satisfação no Senhor. Hoje, a partir do momento que a gente abre a porta da nossa casa, a gente tem atrativos tanto do mundo quanto atrativos de Deus. Trazendo, porque como eu te falei no início, existe esse anseio da parte de Deus em que a criação seja plenamente satisfeita nele. Deus, ele dá as oportunidades. Hoje é difícil a gente tem a nossa vida, é difícil a gente não ter um amigo pelo menos cristão. É difícil a gente não ter um familiar que não seja cristão. É difícil a gente não ter, um colega de trabalho que não seja cristão, um colega de faculdade, de escola, que não deseje, que não faça força para trazer a gente para perto de Deus. E eu não estou dizendo aqui, por favor, não me interpretem errado, eu não estou falando aqui a respeito de uma igreja, eu estou falando aqui a respeito do corpo de Cristo. Uma pessoa que nos aproxima de Cristo. Porque eu só vou ter a satisfação completa a partir do momento que eu estar inserido no corpo de Cristo, tendo Cristo como centro. É esse o anseio. Cara, a gente tem uma dificuldade, Everton, tanto quem está fora da igreja quanto quem está dentro das igrejas hoje em dia, de compreender que o centro da nossa vida cristã é Cristo. Nada mais, nada além, não é... Como a gente falou, né? Existem atrativos do mundo, existem atrativos de Deus. Porém, quando a gente está inserido no corpo de Cristo, o único atrativo que de fato faz a diferença em nós é Cristo. Só Ele, Cristo. A gente pode ver aqui no Evangelho o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que o conhecimento de Deus através da figura do Filho. Então, existe aqui um manual que nos ensina, olha, o Filho, esse é o padrão de filho. Sigam ele, sejam como ele é. O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo.